Hoje tem o Cruzeirão cabuloso, é noite de Libertadores, o rei de copas em campo, o destaque do estrelado com Emerson Pansieri. Atacante concentrado pro jogo de hoje à noite, meio-campista, é novidade entre os relacionados e Mineirão lotado para empurrar o Cruzeiro rumo às oitavas da Libertadores. Bora colocar na tela a classificação do grupo D, grupo do Cruzeiro, enquanto a Universidade Católica pode avançar até com um empate para ir às oitavas. Tá na tela, Universidade Católica 10 pontos, Cruzeiro 8, Boca Juniors 7. O Barcelona de Guayaquil tem apenas 3 pontos, já eliminado, não tem mais chances. O restante, meu amigo, tá todo mundo na parada. E a preparação do Cruzeiro? Como está o Cruzeirão? Como está o time do Cruzeiro para hoje? A Itatiaia dentro da Toca da Raposa, ao vivo com Emerson Pansieri. Como está o clima aí na Toca? A expectativa para o jogo. Boa tarde, Pansi. Dentro da Toca da Raposa, para trazer as informações do time celeste que joga essa classificação, essa luta pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Itatiaia é assim, ela está em todos os cantos do mundo e também na Toca da Raposa, porque hoje é jogo de time grande. Hoje é jogo de Copa Libertadores. 2 camisas pesadas, o Cruzeiro e também o Barcelona do Equador, que tem sua tradição, terceiro colocado lá, daqui a pouco tem as informações. Deixa eu trazer, Tiagão, você me perguntou de clima, o clima de muito respeito ao adversário, tá eliminado, mas isso é conversa fiada. Aqui a gente sabe que todo mundo tem essa missão, né? Todo mundo sabe que Copa Libertadores e Cruzeiro e é a vontade de todo mundo tirar pontos do time celeste. Essa vai ser o grande objetivo dos equatorianos. E para hoje, o técnico Arthur Jorge relacionando pro gol o Otávio, o Matheus Cunha e o Vitor Lamonier. O Marcelo estava em combate, né, com o time sub-20. O time sub-20 ontem venceu o Fluminense no Campeonato Brasileiro, então o Marcelo desceu para esse compromisso. E aí tem o garoto Vitor Lamonier. Para as laterais, tem o Fagner, também o Kaique e o Cauã Moraes. Para a zaga, Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, João Marcelo e o argentino Vidalba. Para o meio-campo estão relacionados o Lucas Homero, o Christian, o Lucas Silva, o Matheus Henrique, o Matheus Pereira e o Japa. Eu até falava na nossa manchete, o Japa voltando a ser relacionado, jogador que tem mercado aí pro meio do ano, pode ser que também deixe aqui a Toca da Raposa. Cruzeiro quer colocar esse menino na vitrine, quer que ele jogue, quer que ele apareça e sendo pouco utilizado pode ser um caminho. E pro ataque tem o Arroio, o Bruno Rodrigues, o Kaique Kenji, o Caio Jorge, o Chico da Costa, o Marquinhos, o Neiser Vidia Real e o Sinisterra. Todo mundo ficou preocupado com o Caio Jorge na terça-feira, aquele quadro de virose, né? Não estava bem, ontem treinou normalmente, participou da atividade e tudo indica que vai pro jogo sim. De qualquer maneira, o Neiser Vidia Real estava de sobreaviso, mas o Caio Jorge, figura importante entre os relacionados do Cruzeiro para essa partida de hoje contra o Barcelona de Guayaquil. Claro, né? É natural que a ausência do Gerson, ela é sentida, o Gerson faz parte dessa espinha dorsal do time do Cruzeiro, mas Vini, acho que muito mais pela postura, pela entrega dos jogadores, com o Mineirão lotado, eu sou muito mais do Cruzeiro, viu, Vini? Eu também, Thiagão. O Cruzeiro tá com a faca, tá com o queijo, tá com tudo nas mãos para poder conquistar uma grande vitória e se classificar para as oitavas de final. O Cruzeiro é muito favorito para o confronto de hoje. Vai pegar um Barcelona que não tem chances de classificação e nem mesmo de uma Sul-Americana. É um time que vem desfalcado, que já vai pensar mais no campeonato equatoriano, porque fez uma fase de grupos muito ruim. O Cruzeiro, com apoio de quase 60 mil torcedores, o Thiago, não tem para onde correr não, sabe? Acho que a análise, ela é bem simples. O Cruzeiro tem que se impor, o Cruzeiro tem que assumir esse favoritismo e jogar com seriedade. Acho que essa é a questão. A principal preocupação seria um certo relaxamento pelo nível do adversário. Mas o camarada que entrar relaxado num jogo de Libertadores com 60 mil no Mineirão, aí, né, não dá para contar com ele. Então é um Cruzeiro 100% focado. Ficou a lição, por exemplo, do jogo contra a Chapecoense,
Fluminense, que o Cruzeiro fez 2-0 e achou que o jogo estava resolvido e quase se complicou no final. Foi bom para dar um certo alerta, para aumentar ali uma certa tensão para o jogo de hoje, para o Cruzeiro não ter margem para relaxamento. É 100% focado, e se o Cruzeiro entrar dessa forma, tem totais condições, é muito favorito para ganhar de forma tranquila e carimbar sua vaga para as oitavas de final. É claro que a gente nunca fica colocando isso como verdade absoluta, nem baseando as nossas análises nisso, mas a gente sabe que pode acontecer. Eu estou esperando um Barcelona um pouco mais leve hoje, um pouco mais disposto no jogo, digamos assim, porque joga sem responsabilidade, isso às vezes faz bem ao time, tem menos medo de errar, sabe também que independentemente do resultado não vai mudar muita coisa, né, na vida daqueles atletas que estão ali, na vida do clube. Às vezes um atleta que está precisando mostrar aquele serviço para o treinador, aí ganha uma oportunidade hoje, faz um grande jogo, né, pode ganhar uma sequência, às vezes um cara que tem atuado menos. Então, por causa disso tudo, eu acho que o Barcelona pode aproveitar para se soltar um pouco mais no jogo. E que se isso acontecer, é bom para o Cruzeiro, porque é um time que sabe jogar em transição, que sabe aproveitar os espaços, né? É um time que, se você não tiver muito bem marcadinho ali, Matheus Pereira, Caio Jorge, Christian, Arroio, esses caras, eles resolvem, né? Eles encontram soluções. Então, se eles não tiverem ali com um carrapatinho grudado, aquela marcação individual cerrada, é melhor pro Cruzeiro, mas é o que o Vinícius falava. Eu não sei quais são as intenções, as pretensões do Barcelona. Eu sei quais são as do Cruzeiro, que é vencer, é se classificar, é chegar às oitavas, uma Copa Libertadores que foi muito esperada pelo torcedor, pelo clube. O Cruzeiro passou um período longe dessa competição, que é a mais importante do continente, e não pode nem cogitar a possibilidade de uma eliminação precoce. O Cruzeiro tem que chegar às oitavas de final, até porque isso dá ainda mais gás, mais fôlego para um segundo turno, né, para uma segunda metade da temporada, e a gente está falando de um Cruzeiro que tende a chegar lá nessa fase do mata-mata ainda mais forte e encorpado do que é hoje, porque o trabalho do Arthur Jorge é bom, porque a cada jogo o time vem evoluindo, porque há a perspectiva da chegada de reforços, mas para que tudo isso se concretize, hoje tem que jogar com concentração. Acho que o jogo do final de semana contra a Chape foi uma boa lição, no sentido de que não adianta fazer só 1 ou 2 gols e relaxar, tem que competir e brigar até o final, e o Cruzeiro fazer a sua parte para chegar à próxima fase da Libertadores, né? Bora com o Campinho? Bora lá, escalação do Cruzeiro pra hoje à noite, Panci. Vamos lá então, olha só. Otávio no gol. O Fagner na lateral direita, a zaga tendo o Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus e o Kaique Bruno na esquerda, lateral pela esquerda. No meio campo, Lucas Romero, com Lucas Silva ou Matheus Henrique. Sinceramente, não tô achando que ele vai colocar o Christian nessa linha de meio campo, não. Ele vai deixar o Christian mais avançado, como ele vem fazendo. E aí, então, a participação do Christian, do Matheus Pereira e o Arroio voltando de suspensão, e o Caio Jorge, tudo dando certo pro Caio Jorge jogar, o KJ sendo aquele que quer fazer o K imediatamente. Deve ser esse o Cruzeiro no nosso campinho também, pra turma no YouTube, essa provável formação do Cruzeiro. E aí, Thiago, só um outro detalhe, ó. Fagner, Kaique, Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, essa turma toda tá pendurada. Então tem que ter atenção, pensando aí no jogo do mata-mata, no jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, Thiagão. E aí, HG, vai falar que menos de 2 você não comemora? Não, hoje porque o adversário é bom. Não tá bem no grupo, mas o adversário é bom. Então é o seguinte, eu tô assim, 0-0. 0-0. Deixa eu falar com você, tem muito tempo que eu não discuto. Depois eu vou lá pro Valu. O Valu hoje está insuportável. Vem de moto. Fala de esse 1-0 para nós aí do Cruzeiro contra o Barcelona. Cara, então, é um jogo complicado. Eu sou do respeito ao futebol, mas o Cruzeiro precisa do resultado de vitória para conseguir se classificar na Copa Libertadores e seguir aí no sonho do título dessa competição tão desejada, né, pelo torcedor cruzeirense. É um jogo chato. É um jogo que o Cruzeiro vai pegar uma equipe que não tem mais nada a definir dentro da Copa Libertadores, somente o respeito e o entendimento como um grande clube no futebol continental, que é o Barcelona, mas não tem mais chance de ir para ficar em terceiro lugar para pegar o play-off da Sul-Americana, não tem condições de classificação, fez uma primeira fase muito ruim.
O único ponto que me preocupa na equipe do Cruzeiro é a ausência do Gerson. O porquê que eu falo do Gerson? O Gerson é o cara que estava sendo o ponto de equilíbrio da equipe do Cruzeiro, jogando muito bem nas últimas partidas. Valu lembrou muito bem que na partida passada, que foi diante do último jogo do Cruzeiro, foi contra quem, Valu? Me ajuda? Chapecoense. Contra a Chapecoense, o Gerson não fez a partida que normalmente ele faz, mas ele vem se adaptando muito bem ao Cruzeiro, vem mostrando o porquê que ele veio, vem comandando o meio-campo, então ele pode ser uma ausência sentida. E a ausência sentida também no sentido de liderança, que ele exerce nessa equipe do Cruzeiro e vem exercendo muito bem. Ele tem o controle da partida, o controle do jogo, domina total o meio-campo, sabe equilibrar todas as situações que uma partida demanda. Então, a minha única preocupação nesse momento é a ausência do Gerson e como o time vai se postar diante dessa ausência. É claro que o Cruzeiro tem elenco suficiente para conseguir uma boa vitória para cima da equipe do Barcelona, mas a Libertadores é sempre um jogo complicado, viu, HG? Gostaria agora sim de ouvi-los aqui do meu outro lado aqui. Mas por que ontem você falou que menos de 3 vão comemorar? Pela ruindade do adversário, o que não é o caso. No grupo azedou, mas não é uma baba do boi cansado, né? Não, longe de ser uma baba do boi cansado. Eu estava até comentando sobre isso hoje no Band News na área e falei sobre o jogo entre Fluminense e La Guaira, que é o time lá da Venezuela que o Fluminense enfrentou. Embora o placar possa enganar um pouco, 3-1, a grande realidade é o Fluminense sofreu, cara. O Fluminense sofreu muito enfrentando a equipe do La Guaira. E aí, cara, o Fluminense sofreu bastante jogando dentro de casa, Maracanã lotado. Por quê? Porque a pressão estava toda no colo do Fluminense. Porque o Fluminense tinha que vencer para garantir uma classificação. E o Cruzeiro tem a mesma incumbência no jogo de hoje. O Cruzeiro precisa vencer a partida de hoje para garantir essa classificação, sem ter que depender, obviamente, de um resultado na partida entre Boca Juniors e Universidade Católica. Então, a grande realidade é, o Barcelona de Guayaquil chega aqui como um franco atirador, a equipe do Fluminense, a equipe do Cruzeiro, tem toda a pressão em cima dela para garantir essa classificação, então não esperem um jogo fácil, mas eu particularmente, obviamente, espero a vitória do Cruzeiro, mas não será, em hipótese alguma, um jogo tranquilo. Sabe que eu falo muito de... Você acha que eu te incomodo muito? Não, a mim não, zero incômodo. Aliás, ultimamente, nada me incomoda. Tem uma música que fala de nada me incomoda, é uma sertaneja. Busca para nós aí. Quando eu falo de futebol ser incoerente, quando saiu o chaveamento, nós colocamos aqui que seria basicamente uma disputa. Estou falando nós de cá, não você. Você está excluído do nosso grupo. Obrigado, é um prazer. Nós falamos aqui que seriam 2 vagas para basicamente 3 times. E nós colocamos o Barcelona como sendo duríssimo adversário. Sim. E na prática foi o que azedou a garapa e que chegou na última rodada sem chance. E a Católica acabou assumindo esse papel, né, HG? Muito por conta daquela vitória exatamente diante do Cruzeiro. O César, que é o técnico do Barcelona, o Barcelona não vai ter o Intriago, não vai ter também o Dario Benedetto. Lembrando que o Barcelona não tem chance, é importante a gente ressaltar isso mais uma vez, não tem chance de mais nada, de nenhuma competição continental. Está fora da Libertadores e está fora também da Copa Sul-Americana. Eu tenho para mim que o comportamento do Barcelona finge que você não acompanhou a primeira fase da Copa Libertadores e vai só assistir o jogo entre Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil. Não sabe a pontuação, não sabe o que aconteceu. Para mim, o Barcelona vai se comportar como se tivesse disputando ainda a Copa Libertadores, como se tivesse disputando, ele está, como se tivesse possibilidade de classificação. O que isso quer dizer? Eu acho que o Barcelona vai tentar fazer com que o jogo corra num ritmo mais lento, vai tentar algum tipo de situação que possa irritar mentalmente os jogadores do Cruzeiro. O Barcelona está fazendo muito mistério com relação à escalação. A gente mal sabe quais jogadores da delegação do Barcelona de Guayaquil. A gente sabe dos que estão machucados, esses não vieram. E principalmente que são titulares, o Intriago e o Benedetto. Então o Cruzeiro, além de precisar de fazer um jogo dentro do campo, para mais de 55 mil ingressos já computados até este momento, poucos ingressos sobrando para serem comercializados até a hora do jogo, o Cruzeiro vai ter que, além de jogar, o principal, jogar futebol, criar possibilidades, ser efetivo
para que não corra os riscos que correu diante do Goiás, na Copa do Brasil, diante da Chapecoense, mesmo sendo o Campeonato Brasileiro. Hoje é fundamental que o Cruzeiro, até para o jogo é muito tenso, há uma carga energética de tensão gigantesca, porque o segundo semestre do Cruzeiro vai caminhar de um jeito, se o Cruzeiro estiver amanhã no sorteio das oitavas, e vai caminhar de outro, se o Cruzeiro não estiver nas oitavas de final da Copa Libertadores. Então, é um grupo dificílimo. Eu esperava exatamente que o Cruzeiro chegasse nessa situação, esperava a partir do comando do Arthur Jorge, que quando o Arthur Jorge sai, eu imagino até que o Cruzeiro, de repente, um pouco além da metade da fase de classificação, imaginando a gestão técnica anterior, pudesse já estar eliminado da competição. Mas o Cruzeiro acaba conseguindo fazer uma campanha importante, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Hoje o Mineirão lotado, para mim, é o maior desafio do Arthur Jorge desses 16 jogos que ele está no comando. Sim, foi importantíssimo o jogo contra o próprio Barcelona em Guayaquil, contra o Boca Juniors com 1 a menos, contra a Católica, mas hoje é um jogo que define. A vitória hoje define uma continuidade ou não do Cruzeiro da Copa Libertadores. Fala pessoal, mais um vídeo do canal finalizado aqui, passando rapidinho só para lembrar vocês, você que chegou até aqui, não esquece, cara, deixa o like antes de sair do vídeo, dá essa força pro canal, tá bom? E para quem tá chegando, convite tá na mesa, seja muito bem-vindo, tá? Se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação e deixa seu like, tá? Seu like ajuda demais o canal. Então é isso, fica à vontade aí, tá bom? Pra estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo. Hoje tem decisão, né? Hoje é muito importante, um dia de Cruzeiro. Então eu vou deixar um placarzinho aqui de 2 a 0. O Cruzeiro vai ganhar de 2 a 0 do Barça. Não tem jeito, mano. Tem que pensar positivo e empurrar o time pra frente, inclusive o pensamento. Vamos fazer isso. Mas então, esse canal aqui traz notícia todos os dias pra vocês do Cruzeiro. Então fique à vontade, esse canal foi criado para atender vocês, tá? Vou sempre falar aqui em todos os vídeos para você ficar à vontade aí para estar olhando aí o canal, só tem notícia do Cruzeiro e você pode encontrar notícia atualizada que você ainda não tem assistido, tá bom? Então fique à vontade, tá? Mais uma vez eu agradeço a todos aí pela preferência, tamo junto, vou ficando por aqui, atentos às notícias, é claro. Qualquer novidade a gente volta e coloca aqui para vocês, tá bom? Forte abraço, valeu pessoal!